Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pode Contar. E hoje estamos com a figura ilustre, Caio Silva, ele que é engenheiro, servidor público, professor de natação. Vai contar um pouco da sua história, do seu empreendedorismo, da sua vida, da sua luta diária. Vou passar para meu amigo Luiz fazer toda a apresentação do seu amigo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio, né? Hoje com a presença aqui do Caio, que além de amigo também é um grande profissional. E a gente queria saber um pouco assim da história da vida dele. Eu queria também conhecer assim desde da raiz lá do início, né? Quando ele começou a carreira como agrônomo, a carreira de estudante também, né? Como estudante para concurso, que também era uma das áreas que ele focava bastante, e como foi que ele se tornou também professor de natação. Eu gostaria que você se apresentasse, Caio, sobre você, um pouco sobre a sua vida, da sua idade, como é que foi sua trajetória até aqui. Pode ficar à vontade para falar. Primeiramente, né, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. O Henrique, como já foi mencionado, é um amigo de longa data, e vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu tenho 30 anos, certo? Sou natural de Juazeiro, da Bahia, ou seja, eu vim parar em Arapiraca há cerca de mais ou menos 14 anos. Então, assim, ao longo do tempo, fui construindo a minha vida em torno dessa cidade, e hoje eu já me considero um alagoano, mais precisamente um arapiraquense, certo? Então, assim, estudo desde cedo, sempre gostei de estudar, também sempre gostei de empreender. Tanto que o meu primeiro trabalho, eu ficava auxiliando os meus pais em um pequeno caldo de cana que a gente tinha, né, no interior da cidade de Juazeiro. E aí, durante a parte da manhã, eu estudava, né? Durante a parte da tarde, eu trabalhava. E assim foi o meu início, né, de vida dentro do mercado de trabalho. Sempre gostei de estudar e o tempo foi passando, concluí o ensino médio, certo? E aí comecei a estudar para concurso e também para vestibular. E aí, quando foi no ano de 2013, mais precisamente, certo? Eu consegui passar pela primeira vez em um concurso. E qual foi o concurso? Foi um concurso fuzileiro naval da Marinha. Eu não cheguei a ir para o Rio de Janeiro, né? Comecei a participar das etapas, fui a Recife, fui a Maceió. Porém, no mesmo período, eu consegui passar em duas universidades, que passei na UFAL, né, no curso de agronomia, e passei também na UNEAL no curso de história, certo? Então aí o mercado ele já começou a dar aquela ampliada. E aí eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, o que é que eu vou fazer? Eu pensei, parei, mas aí eu digo, não, vou começar a fazer o curso de história. Comecei a fazer o curso de história porque o curso de agronomia ele começaria no segundo semestre. Beleza, começou o curso. 6 meses depois, fui chamado, fiz a matrícula e então eu comecei a fazer também agronomia. Então, assim, pela manhã eu estava dentro da UFAL, cursando agronomia, pela noite eu estava fazendo o curso de história na UNEAL. Fiz isso até o início, eu já tinha abdicado, né, de ir para o concurso de fuzileiro naval, porque eu preferi ficar em Alagoas, estudar, enfim. E aí fui tocando o barco. Mais à frente, cerca de 2 anos, eu acho que 2 anos e meio para 3 anos, certo? Pela legislação, você não pode estudar em 2 instituições públicas. Então, assim, eu tive que optar. Então, ou eu ficava na UNEAL, cursando História, que já estava mais próximo de finalizar o curso, né? Faltava 1 ano e meio, mais ou menos. Ou então, eu ficaria no curso de Agronomia na UFAL. Como a região que eu cresci, certo? Meu pai é trabalhador rural, trabalhou muito tempo em roça de uva. Então, assim, eu tinha aquela afinidade. A região que eu cresci é denominada Vale do São Francisco, por quê? Porque é uma região onde as áreas que estão presentes ali próximo ao rio, elas se desenvolveram através da agricultura. Tanto que hoje a região de Petrolina e Juazeiro, hoje é uma das regiões que mais produz frutas no Nordeste. Então, está entre as melhores regiões para produzir fruta também no Brasil. Tudo isso em função do Rio São Francisco, que está presente naquela região. Então, lá tem as maiores produções de uva do Nordeste. Está lá na região de Petrolina, Juazeiro, certo? Produção de cebola, enfim. E tudo aquilo ali, como eu cresci naquele entorno,
eu tinha o desejo de também trabalhar no campo, mas dentro dessa função. Então, assim, não, vou abdicar do curso de História e aí vou para o lado da agronomia. Foi o que eu fiz. Comecei meu curso e aí, após 5 anos e meio, certo? Eu vim a finalizar o curso. Aí, vamos lá. Para entrar na outra parte, né? Porque, como eu falei, são três áreas bem distintas. O meu mercado de trabalho e a minha vida é uma área diferente da outra. Então, assim, é como eu falo sempre. Hoje eu sou policial militar, amanhã eu sou agrônomo, amanhã eu sou professor de natação. Então, assim, são 3 áreas completamente distintas que eu tento conciliar e consigo conciliar, certo? Sempre com profissionalismo e tentando fazer tudo da melhor forma. Mas, vamos continuar. Cheguei, passei, finalizei o curso, né, de agronomia, só que 6 meses antes de eu finalizar o curso, eu consegui passar no concurso, certo? Por quê? Qual era a minha mente? Não tinha padrinhos. Então, assim, o mercado de trabalho ele é cruel hoje. Se você não é mesmo que você seja um ótimo profissional, você precisa de pessoas, precisa de amigos para poder encurtar aquele caminho. Exatamente. Porque ninguém começa grande, entendeu? Ninguém vai começar grande. E assim, eu digo, não, parei, pensei, vou começar a estudar para concurso. E durante a faculdade, eu ia estudando, e quando faltava 6 meses, eu consegui passar nesse concurso da Polícia Militar de Alagoas, né? Que era um sonho, também era um desejo que eu tinha, e graças a Deus eu consegui realizar. Hoje sou muito feliz por conta disso. E aí, terminei a faculdade, passei no concurso, assumi o meu cargo, certo? E 2 anos depois, como eu tinha finalizado a faculdade, eu não tive tempo de entrar no mercado de trabalho, porque logo após finalizar o curso, né, eu ingressei na polícia. Então, o meu curso durou mais ou menos 1 ano e 4 meses, por conta do período de pandemia, né? E aí, foi seguindo o barco, aquilo ficou adormecido, né? 2 anos após a minha formação, eu decidi, não, vou voltar para o mercado de trabalho e eu quero trabalhar na minha área como agrônomo. E aí, através de pequenos contatos, né, eu fui conseguindo ingressar no mercado de trabalho. A priori, eu iniciei o meu primeiro trabalho como agrônomo foi como ART, certo? Então, assim, eu ainda sou responsável técnico por essa empresa, que foi a Noel da Catol, certo? Junto da Noel da Catol veio a Conterrânea. Então, assim, foram as 2 primeiras oportunidades que eu tive de trabalho, certo? A Noel da Catol e a Conterrânea. Então, eu sou responsável técnico dessas 2 empresas, foram que abriu o caminho, certo? E a partir daí, Deus foi abençoando, e aí eu fui conhecendo outros nichos de mercado. E hoje eu trabalho com regularização de imóveis rurais, certo? Porque dentro do curso de agronomia, a gente tem uma gama de áreas, certo? Então, o que é que eu decidi? Disse, não, vou para esse lado aqui da regularização de imóveis rurais. Isso aí é um pouquinho da minha história. Se eu começar a falar muito aqui, a gente vai passar 24 horas falando. Mas assim, é bem interessante, né? A gente ouvir a história do Caio. Acho que todo mundo aqui até se calou para escutar bem. Porque realmente é uma história bem diversificada. Né? É uma história real, né? De uma pessoa real que viveu as dores de uma pessoa que teve que começar do zero e ir galgando aos poucos ali o crescimento na vida. E assim, eu conheço um pouco, né, da história do Caio e das atividades que ele faz, só que tipo, hoje eu queria conhecer um pouco mais a fundo cada uma delas. Aí eu lembro muito, como eu conheço o Caio há muito tempo, eu lembro muito do período que ele estudava para o concurso público, o tanto que ele se dedicava. Tanto é que eu acho que ele passou uns 2 anos recluso. Tipo, eu lembro de ver ele caminhando lá com um livro, ia para cima para baixo com um livro. E assim, quando ele foi aprovado, acho que tipo, apenas honrou, né, o mérito dele, de tudo que ele fez. Então eu queria saber um pouquinho como foi a tua trajetória, até mesmo para você explicar e dar algum conselho para alguém que está querendo também ingressar no mercado dos concursos públicos. Diz uma dica aí, algo que foi importante para você, que pode ajudar outras pessoas também. Assim, vamos lá. A minha trajetória, né, no serviço público, a partir do concurso, é também um caminho longo. Não foi tão simples. Por quê? Hoje o concurso ele se transformou em uma coisa profissional. Então, cada dia que se passa, as pessoas se dedicam ainda mais. Ah, você estudou 2 horas, o cara estudou 8. Ah, você estudou 8, o cara estudou 12. Estudou 16, 18, entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Hoje,
Como é que funciona? E assim também foi no meu tempo, há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Eu tive que abdicar de viver, né? Mas assim, eu tinha em mente a seguinte situação. Eu vou abdicar durante 2, 3 anos, mas aí eu posso passar o resto da minha vida empregado, certo? E com esse salário que eu tenho, eu posso viver tranquilamente, certo? Então, assim, eu preferi abdicar de viver por 2 anos e meio. Então, eu fiz um concurso em 2017, não consegui obter uma boa nota, fui para Sergipe também, fiz outro concurso, isso tudo na área militar, né? E, enfim, não vinha conseguindo êxito. Mas aí, tipo, eu não desisti. E quando foi em 2017, logo após a aprovação a finalização do concurso, né, que teve, que eu não fui aprovado, certo? Surgiu um boato que teria outro concurso logo em seguida, certo? Teve o concurso da PM, né, de Alagoas, 2017, e o governador disse que teria outro em 2018. Então, assim, eu mentalizei e disse, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso esse ano. Independente do que aconteça, eu vou passar nesse concurso. Então, assim, eu abdiquei de viver. No tempo eu já nadava, né? Então, assim, a natação para mim é hoje ainda a minha principal válvula de escape. Então, assim, a natação hoje eu vou lá, tiro o meu estresse, relaxo realmente para continuar a minha vida corrida, certo? Então, assim, eu chegava dentro de uma biblioteca, isso no período de faculdade ainda, né? Chegava dentro da biblioteca e eu passava 4, 5, 6 horas lá, certo? Tinha colegas que às vezes olhavam assim pra mim, rapaz, você vai ficar doido. A minha mãe mesmo falava a mesma coisa. Cara, você tá bem? Eu disse, estou bem. Mas isso é porque eu abdicava de tudo. Às vezes eu saía da biblioteca assim, olhava assim pro céu, né? Achava até estranho. Eu digo, rapaz, será que eu tô bem mesmo? Porque eu passava muito tempo fazendo a mesma coisa, entende? E assim, o tempo foi passando, eu fui abdicando, era de uma forma que, tipo, pra onde eu ia, eu tava com um papelzinho na mão. Então, aquele papelzinho, eu digo, eita, esse assunto é o quê? Aí eu ia lá, mentalizando, entendeu? Assim, mas eu abdiquei realmente de viver durante 2 anos e meio. Eu não fazia mais nada além disso. Então, assim, a mensagem que eu deixo, não, estudar é difícil? É difícil. Mas mais difícil, isso pode ter certeza, você tá lá, 5, 6 horas da manhã, não menosprezando nenhuma profissão, toda profissão é digna, mas sim valorizando. Tá correndo lá, que nem o colega lá, Gari, tá coletando o teu lixo todo dia, entendeu? Nas condições que muitas vezes não são legais, tá lá igual aquele cortador de cana que tá 4 horas da manhã no campo, certo? E ele tá fazendo aquilo, porque não é porque realmente ele quer aquilo para a vida dele, é porque realmente ele não teve uma instrução. Realmente ele não teve, às vezes, oportunidade de estudar, entendeu? Então, assim, você quer estudar, você pensa em algo mais à frente, abdique de tudo que você está querendo por trás daquele momento. Abdique daquilo que vai lhe impedir de alcançar o seu sonho. E foi o que eu fiz. Eu abdiquei de tudo. Não ia para festa de família, não saía. Realmente, assim, eu imaginava que se eu não tivesse conseguido passar, eu ia endoidar. Porque, assim, estava realmente muito complicado. Eu perdi peso. O meu quarto parecia uma biblioteca. Por quê? Dentro do meu quarto eu tinha um quadro, né? E aí nesse quadro eu usava a seguinte metodologia de estudo. Estava até conversando com um colega ontem sobre isso. O que é que eu fazia? Eu lia todo o conteúdo, certo? Após ler o conteúdo eu ia para o quadro. Então no quadro eu ministrava uma aula, sozinho isso. Levantava todos os pontos, tá ok. Dominei todo o conteúdo? Pronto, vou para a próxima parte. Não dominei. Então refazia todo o ciclo. E era muito doloroso, entendeu? Porque, assim, a única coisa que eu não tomava, assim, não tomava nenhum remédio, nada disso. Era realmente muita força de vontade. Porque eu sabia, assim, eu sou de origem pobre, certo? Minha mãe é analfabeta, meu pai trabalha ainda hoje, né? Trabalha como pedreiro. Então, assim, pra mim, a única forma de chegar mais à frente é por meio do meu esforço. E meu esforço só vem a partir do estudo. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo e eu venho galgando isso e aos pouquinhos Deus está abençoando e está abrindo as portas. Então assim, eu não tenho que reclamar da minha vida. Graças a Deus eu não tenho que reclamar. Comecei recentemente nesse ramo aí da regularização de imóveis rurais, certo? A partir de uma oportunidade com 2 colegas que me convidaram, certo? O Anísio e o Rafael. A gente fundou uma empresa chamada Regulariza, certo? E a partir dessa empresa as portas vêm se abrindo, a gente vem trabalhando,
construindo uma história, certo? E entregando sempre o que há de melhor para o cliente, certo? Então, isso é um pouquinho aí do que... Muito maravilhoso a história do Uma Rafael. história realmente muito tocante, né? Superação, esforço. Eu gostaria de saber um pouco, Caio, sobre como é que funciona o serviço de regularizar agro, como é Era a que, pergunta que eu ia fazer agora. como é que tá funcionando, quem são o público de vocês e conta um pouquinho da O história. que é que você regulariza? Deixa Vamos claro lá. pra gente. Tá, tudo bem. Vamos lá. Hoje, a Regulariza, né, como o próprio nome já diz, é uma empresa que trabalha com a regularização de imóveis, certo? Que tipo de imóvel? Seja ele urbano, seja ele rural, certo? Então, hoje, pela legislação, isso é o nosso carro-chefe, certo? Que é o georreferenciamento, certo? Então, hoje, pela legislação, propriedades que tenham acima de 25 hectares, obrigatoriamente ela tem que ser georreferenciada. O que é ser georreferenciado? Georreferenciamento nada mais é do que um mapa real da sua área, certo? Sua área tem 20 hectares, sua área tem 10 tarefas, então no mapa vai constar realmente que a sua área tem 10 tarefas. Por quê? Esse serviço ele é ofertado com aparelho GNSS, RTK, são aparelhos de alta precisão, certo? Então ele apresenta precisão de centímetros. Então se eu coloco o aparelho aqui, ele vai dar a coordenada aqui, certo? E cada coordenada é diferente. Então, se eu fiz a medição do terreno e coloquei o equipamento aqui, ele vai dar aqui, o colega fez aqui, vai ter que dar aqui, entendeu? Não tem como ter sobreposição. Porque qual o principal problema hoje do Brasil em relação à regularização de imóveis? São muitas propriedades que não apresentam a documentação correta. Então, o cara tem lá na matrícula descrito, ou até no processo lá de uso campeão, tem lá descrito que tem 15 hectares, mas quando você vai fazer o GEL, você tem 14. Você, às vezes, tem 16, tem até mais, entendeu? Porque, assim, há muitos anos atrás, como é que era feito esse processo? Era feito numa coisa denominada braça, o pessoal ia medir com corda. Então, você imagina o cara percorrer uma área de 25, 100, 200 hectares, uma corda medindo braça a braça, entendeu? Então, assim, hoje a regulação de imóveis, né, na regularização, a gente tenta trazer para o nosso cliente esse serviço de regularização de maneira geral, seja CCIR, seja ITR, certo? Seja K, por quê? Porque são coisas que caminham junto. Hoje eu só posso fazer a certificação no INCRA de uma propriedade se eu tiver um documento chamado CCIR, certo? E para que eu tenha um CCIR, eu também, para fazer a certificação, eu vou precisar de uma coisa chamada matrícula. Ou seja, a propriedade ela tem que estar registrada. Então, assim, o que é que eu deixo de mensagem para vocês, né? Quem não regulariza não é dono, certo? Por quê? Se eu não tenho a minha propriedade regularizada, eu não sou dono. E outra coisa, a propriedade que estava regularizada, ela tende a ter um valor comercial maior. Então, cerca de 20%, 30% a mais até no mercado, entendeu? Então, se eu tenho uma propriedade que vale 100 mil, ela pode valer 120, 130, 115, entendeu? Simplesmente por estar regularizada. Outra coisa, se a propriedade não estiver regularizada, eu não consigo fazer financiamento junto ao banco. Então, já é outra restrição. Então, assim, o cerco cada dia mais vai se fechando, certo? E assim, a mensagem que eu deixo, regularize a sua propriedade, certo? Show de bola. Realmente é um serviço assim, né, que ele é bem específico. Tanto é que ele é pouco divulgado, né? Mas eu garanto que todos aqueles que possuem terras estão precisando e talvez não tenham tantas referências. Aí hoje, com a explicação do Caio, até depois interessante ele deixar o Instagram da empresa, né, para poder quem tiver interesse procurar. Buscar Que informações. realmente é uma área bem escassa, né? Tanto é que se ouve pouco falar de profissionais que fazem esse tipo de atividade. E quer perguntar alguma coisa, Felipe? Só completando a sua mensagem. Porque hoje é um pouco escasso essa área de profissionais. Porque é um nicho de mercado bem restrito. Hoje, o profissional, para fazer esse tipo de certificação, ele tem que ser credenciado junto ao INCRA, certo? E para que eu seja credenciado junto ao INCRA, ou você é engenheiro agrônomo, engenheiro civil, qualquer área da engenharia, ou por natureza o engenheiro agrimensor. Esse tem a formação devida, certo? E esse não precisa fazer nenhum tipo de especialização. Ele só manda a documentação, ele vai ser credenciado ao INCRA e aí ele vai trabalhar. Os outros profissionais da área de engenharia, eles têm que buscar uma especialização, ou seja, uma pós-graduação,
ou seja, um mestrado, certo? Finalizou, ele vai fazer o credenciamento e aí ele vai trabalhar em conjunto com o INCRA, certo? Fazendo essa parte de georreferenciamento, que hoje é uma coisa que é obrigatória, né, que eu já falei anteriormente, para propriedades acima de 25 hectares, mas que a tendência é que quando for em novembro, pela legislação, é que zere. Por quê? Porque isso já vem diminuindo ao longo do tempo. Antes estava em 200 hectares, reduziu para 100, hoje a gente está em 25. A tendência é que em novembro isso zere, então assim, vai ser para todo mundo. Para todo mundo. Teve uma tarefa de terra, vai vender, vai precisar fazer o gel. Vai desmembrar, vai precisar fazer o gel. Processo de uso campeão, precisa fazer o georreferenciamento com a certificação no INCRA, certo? Você ia perguntar alguma coisa, né? Sim, vou perguntar. Também, pergunte primeiro. Sobre as diversas áreas que você atua, na área de empreendedorismo, o que é difícil para você empreender, buscar, captar cliente, gerir o negócio? O que é que você acha de dificuldade num país que a gente não vê tanto apoio para o lado do empresário, né? A gente não tem muito apoio dos nossos governos, parlamentares. Como é que você enxerga isso? Vamos lá. O principal problema hoje para você ingressar no mercado de trabalho como empreendedor, que eu acredito que é a principal dificuldade, é você ter uma gama de clientes, certo? Porque se você não tem essa parte inicial, já fica um pouco complicado. Você começa do zero, você vai chegar. Pode ter certeza que se você começar do zero, pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser daqui a 5 anos. Mas você chega lá no topo. Isso com responsabilidade e trabalho sério, certo? Então, assim, o principal problema é você se sustentar durante esse tempo, certo? Porque o que é que acontece? Se a gente for pegar hoje o brasileiro de maneira geral, ele vai estar trabalhando, o que é que ele almeja? Ou um concurso público, ou trabalhar com a sua carteira assinada e ganhar um salário, 2, enfim. Não importa o salário, mas ele quer ter lá sua carteirinha assinada, porque daqui a 35 anos, ele quer lá ter a sua aposentadoria. Quer ter uma estabilidade. Quer ter uma estabilidade. Mas, enfim, para você começar no empreendedorismo não é fácil. Você vai escolher, lógico, um nicho de mercado e aí vai cair com unhas e dentes, né? Vai abraçar todas as oportunidades. No começo não é fácil. Eu digo isso porque a minha vida não foi fácil. Eu estou começando ainda, né, nessa parte de regularização de imóveis, mas hoje, graças a Deus, a gente já tem uma gama de clientes, então, assim, as coisas, graças a Deus, estão acontecendo. Mas não é fácil. Por quê? Como é que você vai chegar em um cliente de grande porte? Você pequeno. Entendeu? E isso é um questionamento que eu deixo para quem está assistindo agora, né? Então, assim, como é que você vai chegar naquele cara? Aquele cara que fatura 200 mil por mês. E aí você está com a empresa que você acabou de iniciar, que você não tem um faturamento inicial nem de 5 mil. Então, assim, você vai ter que montar estratégia, certo? Estratégia para poder captar aquele cliente, seja com a divulgação, seja por meio de rede social, ou seja simplesmente com boca a boca, que eu acho que é o principal, que é a prestação de serviço. Prestação de serviço de qualidade, ela traz outros clientes. Exato. Então, assim, a partir disso você vai começar a ampliar, né, o seu leque, e quando olhar você já está grande. Essa fala do Caio, que quem começa do zero sempre chega. Sempre chega. Eu me lembro que no ano de 2021 eu comecei também sem padrinho, sem ninguém. Não tinha nenhum cliente, não tinha... Eu tinha até tios formados em contabilidade, mas que exerceram a área do concurso público. Isso. Que é o caminho teoricamente mais curto. E não foi na própria área, foram para áreas de motoristas, outras áreas. E aí eu me lembro que também eu continuando sozinho, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma estabilidade, mas a dificuldade é enorme. A dificuldade é enorme. Mas todo mundo que é grande já começou do zero. Pode ter certeza. A gente não precisa nem ir para muito longe aqui. A gente tem aqui a história do seu Luiz aqui, do Mercado São Luís. Seu Luís de São Luís, Seu Luís começou ali, ó, pequenininho, num armazém, cresceu, certo? Então, assim, isso eu tô falando é porque tá próximo aqui da gente. Mas tem várias pessoas que começam do zero, mas alcançam. Agora, sim, é rápido? Não. Leva um processo. Tudo tem uma história. Tudo tem uma história, nada é do zero. É porque as pessoas pensam que é o boom, né? Pensa que é o boom. Oxi, fulano tá trabalhando, como é que foi isso? Mas não é assim. Eu queria perguntar, Caio. Referente a uma questão técnica que você falou aí, que não é bem da nossa área, né, Felipe? Que é sobre georreferenciamento.
Aí, Sim. beleza, eu entendi agora, você explicou muito bem o que é georreferenciamento, então agora eu aprendi. Mas eu queria saber como é que você faz agora, já que não é mais com a corda, não é medindo ali com a metragem. Certo. Eu quero saber, até mesmo porque, dando um spoiler aqui, né, o Caio também trabalha com a questão de drones, né? Isso. E isso também é uma coisa muito moderna para a área da agricultura. Então eu queria saber assim como é que eles fazem para fazer o georreferenciamento hoje em dia, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje. Vamos lá. Antes, o gel ele era feito com um equipamento chamado estação... Hoje é feito, na verdade, né, com um equipamento chamado estação total, RTK, certo? E também com drones, certo? Porém, existe algumas dificuldades quando você utiliza o drone. Por quê? Porque se é uma área fechada, você não pode utilizar o drone, certo? Então, assim, existe normas, certo? Que o INCRA recomenda e que você deve seguir. Mas eu posso utilizar o drone para fazer o georreferenciamento? Posso sim, certo? Porque a partir do drone, eu posso gerar uma coisa chamada ortofoto, que é uma foto real, certo? Daquela propriedade. E através de software eu posso fazer a medição daquele terreno, simplesmente sem estar caminhando sobre toda a área da propriedade, entendeu? Eu posso estar aqui e digamos que eu vou medir uma área de 40 hectares, eu posso fazer isso aí em 20, 25 minutos, certo? Simplesmente com a utilização do drone. E com o equipamento, né, com o RTK, também é simples. Ah, o drone dá precisão de centímetros? Positivo. Porque a tecnologia que é embarcada no drone é a mesma tecnologia, certo? Isso no drone é RTK, né? Que possui o RTK. É a mesma tecnologia que é embarcada também no equipamento, GNSS, certo? Então, assim, o profissional, ele vai, se for com o equipamento, né, com o GNSS, com o RTK, ele vai percorrer toda a extensão do terreno. E aí ele vai, aqui tem uma curva, então ele coleta um ponto, vai mais à frente. São quantos pontos? Vai depender de cada propriedade e do profissional que está dimensionando aquela área, entendeu? Já com o drone, a grande vantagem é, eu ganho tempo, certo? Vou ganhar muito tempo para fazer aquele serviço, porque existem drones hoje que eu consigo cobrir uma área de 200 hectares com uma única bateria. Se eu fosse percorrer uma área de 200 hectares a pé, no mínimo eu demoraria 5, 6, 8 horas, entendeu? Isso a pé, né? Lógico que eu poderia usar uma moto? Poderia, mas a facilidade do drone é enorme. Então, assim, hoje é uma tecnologia que veio, certo? Então, ela soma em todas as áreas. Ela soma na parte de tecnologia da informação. O drone hoje, ele soma na área da engenharia. O drone, ele soma hoje na agricultura, certo? Então, assim, na mídia, de maneira geral, não é muito utilizado. É porque hoje, quando você olha para o drone, você acha que, eita, o drone eu só posso utilizar ele para fazer uma filmagem. Mas o drone hoje, ele tem uma tecnologia que supera tudo aquilo que a gente pensava antes. Hoje, como é que eu vou fazer a medição no terreno usando o drone? Então, assim, existe tecnologia, entendeu? Tudo para fazer isso. Inclusive, até existe drones hoje, né, que é o pessoal mudando rapidinho, mas dentro da agricultura utilizam até para fazer pulverização, né? Então, Era isso que eu ia falar agora. então assim, Tá é outro nicho de mercado, né, dentro da agricultura, mas que também vem sendo bem utilizado. E nos últimos anos, né, na verdade, eu acho que nos últimos 2 anos, teve um boom aqui em Alagoas em relação a esse drone aí de pulverização. A galera começou a utilizar bastante, principalmente em áreas que antigamente você não podia entrar com um trator e hoje ainda não pode. Então, e como é que eu vou fazer essa pulverização? Pegar um murro, como é que eu vou fazer? Ou eu vou com o meu funcionário, né, o meu ajudante, vou lá e vou pedir para ele fazer aquela pulverização em loco, ou então eu pego a cerca de 200, 500 metros, vou lançar o meu drone especificamente naquela área e eu vou fazer o mesmo serviço e de forma bem feita. Que legal, né? A tecnologia, Veio ela pra existe facilitar. para todas as áreas, né? Facilita todas as áreas. E, assim, né, a parte rural que a gente está falando, a parte da agronomia, ela é muito interessante. Se a gente for ficar falando dela, a gente vai passar aqui horas e horas falando e vai acabar voltando para ela. Mas eu queria também mudar um pouco o assunto, Tá. porque daqui a pouco a gente volta para a questão da agronomia. Mas, assim, referente à questão da sua trajetória como professor de natação, que hoje o Caio, né, ele é conhecido como o tio Caio da natação, né, o professor de natação. Assim como o Caio já tem também, né, alcunha de policial, de agrônomo, ele é conhecido em todas as áreas, mas hoje eu acho que ele é bem conhecido pela questão da natação, né? Então fala um pouco aí da sua trajetória, você estava até contando um pouco antes aqui da gente começar no off, e fala um pouco aí como é que foi. Vamos lá. Eu
sou atleta, né, a nível amador, mas sou atleta, eu me considero atleta, certo? De natação. Então, há 14 anos que eu pratico esse tipo de atividade física. A mim é o melhor esporte que existe. Então, assim, vinha treinando, participando de competição, muito tempo, certo? E há cerca de 6 anos atrás, eu comecei a treinar em um local, certo? No Corpo de Bombeiros. Certo? Nesse local tinha piscina, né? A gente treinava lá. E aí, depois de algum tempo, houve uma mudança. Aí essa mudança ocorreu como? A escola de natação que funcionava lá, ela passou a funcionar em outro local. Eu ainda treinei lá no Ainda treinou Bombeiro. lá, né? Professor Emerson, professor Brito. Isso. E aí, os meninos não queriam parar a atividade, né? No tempo era o Magalhães. O Brito estava afastado. Sei quem é o certo? Magalhães. E aí, eles se juntaram, né? E disseram, então, vamos formar uma escola de natação, certo? Eu tô falando assim um pouquinho da minha história, porque a minha história também tá dentro da Brutus, né? A minha história de natação também tá dentro da Brutus. Então, assim, a gente começou, né? Treinava lá. Aí eles decidiram, não, vamos montar uma escola de natação. Tá? E essa escola de natação passou a levar o nome de uma equipe que a gente tinha lá no grupo, certo? Que era uma equipe que a gente participava de competição e vai participar da travessia. Como é o nome da equipe? Brutus. E aí se tornou o nome da equipe, certo? Vários anos treinando, vários anos nadando, as pessoas começavam sempre a me pedir, ô Caio, por que você não dá aula? E assim, eu digo, rapaz, eu já faço tanta coisa na minha vida. Já corro para um lado, já corro para o outro. E aí, a partir de um concurso público da PM de Pernambuco, 2016, se eu não estou enganado. E aí, os colegas chamaram, tem condições de formar uma turma? Tem. Então, assim, eu formei essa primeira turma, certo? Eu ministrava aula até onde hoje funciona a 10 Clube. Participava lá e dava aula para os meninos, particular, né? Pronto. Aí foi o pontapé inicial para começar a ministrar aula, certo? Depois de algum tempo nadando, certo? Os colegas lá, o Brito e o Magalhães, chamaram o Caio, vamos começar a ministrar aula aqui com a gente? Eu vou montar uma turma para você. Pronto. E a partir daí eu comecei a ministrar aula, certo? Então comecei a passar um pouco do meu conhecimento para os colegas. E assim, hoje eu sinto um enorme prazer, uma enorme satisfação em estar ajudando o próximo. Eu digo isso sempre a todos. A natação nunca foi só natação, certo? Porque assim, lá dentro da natação a gente tem sonhos, a gente tem superação e a gente realiza sonhos todo dia lá. Por quê? Aquele cara que nunca pensou de atravessar uma piscina de 25 metros, ele consegue. Aquele cara que era traumatizado e tinha aquele medo enorme de entrar na piscina, hoje ele entra, certo? Aquele cara que sonhava em passar em um concurso público, a partir da natação, ele conseguiu passar. Por quê? Porque os testes físicos hoje estão exigindo. Então, você vai fazer um concurso da PM Sergipe, você tem que passar no teste de natação. Você vai fazer PM Pernambuco, você vai ter que passar nesse teste. Você vai fazer a PM de Alagoas, bombeiro, você também vai ter que passar nesse teste. Então, assim, eu sempre digo isso. A Brutus e a aula de natação não é só uma aula, certo? Lá a gente realiza sonhos, certo? Sonhos por quê? Porque aquele cara que procura a gente, às vezes ele está com um problema psicológico, certo? Que muitas vezes ele vai chegar no psicólogo, o psicólogo vai mandar ele procurar uma atividade física que faça com que ele fique com a mente ocupada por mais tempo, para não pensar tanta besteira, certo? Só que aí quando ele chega lá na piscina, a gente acaba não só ministrando a aula, passa a ser até um terapeuta lá para aquele colega, certo? A gente aprofunda mesmo, acaba se tornando amigo e assim a gente vai galgando e construindo junto com os colegas que são alunos, mas depois de algum tempo já passam a se tornar colegas e a gente vai progredindo, todo mundo junto e superando a cada dia. Essa semana chegou um aluno novo, né? Chegou um aluno novo lá, eu vou tocar nesse assunto, na verdade ontem, né? E aí é um colega que tem eu esqueci até o nome dele agora, mas enfim, ele tem nanismo, certo? O João. Foi eu que indiquei o João, pronto, sabia pra ele. Pronto, o João. Há muito tempo eu chamava ele foi agora. Pois é. Então, assim, o João chegou lá ontem, né? Tava ministrando aula, eu digo, oxe, o Brito não me falou que vinha outro aluno, né? Mas aí, quando eu conversei com o João, fui dar uma olhada assim na página dele do Insta, fui conhecer um pouco da história dele, aí eu vi, caramba, a natação mais uma vez
superando e trazendo outra pessoa com outro sonho, certo? Qual o sonho dele? Se superar. Por quê? Porque ele é pequeno. Mas ele é pequeno, mas não é porque ele é pequeno que aquilo ali vai limitar ele. Então, assim, a piscina em si, ela ensina muitas coisas. Eu digo sempre, não é só dar aula, certo? Eu praticamente me entrego como um todo lá na piscina, porque realmente eu gosto daquilo. É uma coisa que, tipo, eu faço não pensando em dinheiro. Lógico, dinheiro é bom? Dinheiro é bom. Mas se fosse para ministrar aula de graça para qualquer pessoa, eu ministraria tranquilamente, porque aquilo ali é um hobby e eu tenho satisfação e prazer em fazer aquilo. Eu me sinto bem. Eu posso estar muito cansado, posso ter a rotina que for do dia a dia, mas quando eu chego na piscina, eu me renovo. Por quê? Porque eu tenho satisfação em passar aquilo que eu aprendi. Trabalhar com aquilo que ama Isso. é gratificante. É ótimo. E é uma coisa que, na minha vida, assim, apesar de ser coisas diferentes, eu já sou policial, hoje eu sou professor também de natação, né? E também sou agrônomo. Então, assim, são coisas completamente distintas. Mas tudo, para você, parece distinto, né? Mas para mim, não. É normal, né? Para mim é normal, eu já me adaptei. E eu sinto tanto o mesmo prazer que eu sinto quando eu estou no campo, eu sinto o mesmo prazer quando eu estou na piscina. E eu sinto o mesmo prazer quando eu estou tirando o meu serviço. Você venceu na vida, né? Você falando do João é até interessante, porque eu convivo diariamente com o João. E eu vi as dificuldades dele e eu tenho toda a intimidade para falar com ele, porque eu sou amigo dele mesmo, né? E assim, sabe, eu vi diariamente, saía com ele, a gente ia correr. O João é atleta, inclusive. Ele corre. Ele corre. Eu fui uma vez caminhar com ele, eu quase não aguentava. Mandava ele lá devagar, meu amigo, eu não aguento não sou do seu ritmo não. Faz trilha, o cara é top mesmo, sabe? Tipo, mesmo com a dificuldade do nanismo, mas ele não se deixou abater. Isso. E eu vinha há muito tempo chamando ele pra ir pra natação. Há muito tempo. Aí ontem eu vi a publicação que ele fez lá e eu, caramba, velho. Começou. Fiquei feliz demais, sabe? Tipo, engraçado, porque até esses dias eu tava lembrando de chamar ele pra voltar pra lá, pra ir pra lá. Mas eu vi ele lá, eu fiquei feliz pra caramba. Tanto é que, assim, eu tô lá também na Brutus há mais de um ano, eu acho. E, assim, tipo, o Caio sabe, eu levo todo mundo pra lá. Levo meu namorado, levei minha cunhada uma vez, levei um amigo. É aquilo que eu falei no começo, né? É a melhor propaganda que tem, é o boca a boca. E eu vou, assim, acho que eu levei umas 6 pessoas pra lá. Nem todos acabam ficando, mas a maioria ainda tá lá. Tipo assim, é algo que é como o Caio falou. Quando a gente vai pra lá, a gente vai com a mente cheia e zerou. Chegou lá, é sobrevivência, né, Caio? Isso. Você tá ali dentro da água ali, ou você faz o que tem que fazer, ou você se afoga. Então, tá se superando a cada momento, a sua entendeu? mente, ela tá focada naquele momento. Ela vai esquecer o resto e você vai sair dali cansado, exausto e renovado ao mesmo tempo. Então, assim, é algo que é até importante, né, pra eu que sou uma pessoa mais sedentária, faço os meus exercícios e tudo mais, mas, assim, coloquei na minha rotina e toda vez estou lá, 2 vezes por semana lá, há um ano já nessa rotina e assim, não falta uma aula, é raríssimo eu faltar, entendeu? Então, tipo, eu que sou uma pessoa que sou meio sedentário, não consigo mais faltar, então, imagino que já tem uma vida mais ativa, né, como é importante, né? Pois e a gente vê gente de toda idade, desde a criança até o idoso. Eu particularmente nado 5 vezes na semana. Pois é. Mas eu tô indo E ainda tem isso, ainda tenho que conciliar a minha rotina, né, de trabalho com rotina de treino. Mas assim, eu fico muito feliz em ter o prazer e o tempo para fazer isso. Eita, tu tem tempo? 24 tenho. Eu tenho tempo para fazer tudo isso. Agora sim, eu organizo, né? Eita, amanhã eu vou ser agrônomo, então eu só sou agrônomo. À tarde eu sou professor. Porque assim, são coisas distintas, mas eu não posso misturar as coisas, entendeu? Porque senão não tem como entregar um serviço de boa qualidade. Você aprendeu a gerir seu tempo. Isso. Isso realmente é até interessante o Caio falar um pouco da gestão do tempo, né? Porque, assim, né, ele é um caso prático, né, de como gerir tudo isso, né? E eu acho que desde a época do estudo, né, da questão do estudo, eu acho que você já foi colocando isso em prática. Aí juntou com as atividades que você faz, eu acredito que você já achou uma formulazinha para você de como é que você vai conseguir conciliar tudo. E assim, eu tô na minha opinião, não tenho certeza, mas eu acho que o que ajuda você a conseguir conciliar tudo é a rotina de atividade física. Isso, também. Que, assim, exercita o seu corpo. Acho que tipo, a rotina de atividade física que ele faz é intensa, mas ele não consegue ficar sem, né? Não consigo.
Fala um assim, pouco eu, sobre na isso. verdade, eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Eu, Acredita que estimula o seu esforço, né? Isso. Que Então, dá... assim, se eu acordo 6 da manhã, quando for 7, eu já quero ter tomado meu café, já quero cair no mundo. Seja para ir no campo, seja para estar no escritório, seja para ir treinar, enfim. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei ficar em casa, que nem diz o ditado, né? Com a boca aberta esperando a morte chegar, né? Então, assim, eu tento sempre aproveitar o meu tempo da melhor forma e não é fácil, não é uma rotina fácil, lógico. Mas eu já me acostumei porque, assim, tem uma diferença, né? Eu faço coisas que eu gosto. Então, assim, se eu estivesse fazendo alguma coisa, só pensando no dinheiro, eu acredito que não estaria fazendo mais. Isso você pode ter certeza. Por quê? Porque se torna uma coisa chata. Então, assim, eu consigo estar me divertindo quando eu estou trabalhando. Então, assim, isso para mim é a principal coisa e é a principal dica que eu deixo para qualquer pessoa que queira ingressar no serviço público, procure uma área no mercado de trabalho. Se você está procurando ingressar no mercado de trabalho, não busque dinheiro, certo? O dinheiro ele vai vir, é consequência. Ele vai vir se você se tornar... Não existe área que dá mais dinheiro do que a área B, não existe. Certo? Vou ser médico, por que você quer ser médico? Porque eu vou ganhar mais? Não. Existe um contador que ganha 3, 4 vezes mais do que um médico. Entendeu? Existe um empresário que fatura 5, 6, 10, 20 vezes mais do que um médico. Isso eu estou colocando a profissão de medicina porque hoje é uma das áreas, né? Quando você finaliza sua formação, você já consegue ingressar no mercado de trabalho com um salário bacana em relação às outras profissões. Entendeu? Mas não existe profissão para ganhar mais ou para ganhar menos. Existe o profissional que é bom e com o tempo ele vai passar a ganhar um salário melhor, certo? Vai se aperfeiçoando. Isso. Mas isso é fruto de recompensa, certo? Não é aquele cara que vai sair da faculdade, eu quero ganhar 10, 15 mil. Aí não funciona, certo? Você vai ter que galgar um caminho e no final das contas... Até mesmo porque tem que buscar a experiência, até mesmo tem que buscar os frutos para poder. Se a vida fosse fácil demais... Não é fácil. Aí você já falou bastante aqui das áreas de atuação, mas faltou falar um pouco sobre a área da polícia. Acho que não é a menos importante para você. Não. Mas eu acredito que a gente focou bastante nas outras áreas. Aí fala um pouco também do seu trabalho na polícia, como é que funciona, como é que você consegue conciliar isso com as suas outras rotinas Vamos lá. E o que isso tem de importância na sua vida, né? Assim, hoje eu sou muito grato, na verdade, né, por ter a Polícia Militar. Porque foi o meu primeiro trabalho, certo? Como servidor, na verdade. Então, assim, foi onde abriu as portas. Por quê? Porque hoje eu tenho uma escala de 1/3. Então, imagina se eu fosse seletista e se eu trabalhasse 8 horas por dia. Como é que eu ia gerir meu tempo? Não tem como. Eu assumo 8 horas, saio 6 da noite, o que é que eu vou fazer de 6 da noite à meia-noite? Ou vou estudar, certo? Para passar em um concurso posteriormente. Ou vou empreender, que já não vai ser tão fácil. Ou então, eu simplesmente vou dormir e vou acordar durante mais 5, 6 dias fazendo a mesma coisa, que é o que 90% dos brasileiros costumam fazer, certo? Então, assim, eu sou muito grato por ter a polícia, porque a polícia foi o principal ponto para que eu pudesse chegar nos outros locais. Então, assim, hoje a polícia ela me proporciona um bom salário, certo? Em relação ao nosso estado, ela proporciona um bom salário, porque hoje um policial ele vai entrar e ganha, lógico que é bruto, né, mas um salário de R$5.400. Então, se você for pegar um concurso de nível médio do nosso estado, você não vai encontrar. Se você for pegar um concurso municipal, você não vai encontrar. Então, assim, lógico, tem os riscos? Tem. Tem todo o risco, tem todo um serviço. Não é um serviço simples, certo? Responsabilidade. É muita responsabilidade, você lida com o problema dos outros, certo? Todo dia. E aí você tem aquela função. Você não pode absorver o problema, certo? Você é só um agente pacificador. Por quê? Porque você não resolve o problema. Você chega na situação, você vai atender uma ocorrência que, desde quando eu me formei, que eu trabalho em serviço de rua, certo? Isso há 5 anos já. Então, assim, a gente chega numa situação, numa ocorrência, eu vou resolver um problema. Não vou criar outro problema. Então, assim, eu vou escutar as partes. Eu, como policial, vou escutar as partes. Independente se é A, se é B, se é rico, se é pobre, se é negro, se é homossexual, independente, certo? Eu estou lá para escutar as partes e levar para uma instância maior para que aquele problema seja resolvido. Então, assim, o trabalho da polícia hoje é esse, certo? Que é o meu trabalho que eu tento desenvolver nas ruas, que é o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, né? Então, assim, eu preciso ser visto. Então, eu sou visto de que forma? Eu sou visto através da farda, certo?
é uma marca da Polícia Militar, de todos os estados do Brasil. Você vai ver, onde você vê um policial em qualquer estado, você vai saber que ele é um policial, certo? Então, assim, hoje a missão da polícia, de maneira geral, ela vai bem além, certo? Do que muita gente às vezes pensa, certo? E a principal função, que é a função constitucional da Polícia Militar, que é o que eu tento trazer todos os dias no meu trabalho, é a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo, certo? É ser visto e tentar, de uma forma ou de outra, ajudar os colegas que estão na rua, é ajudar aquele vizinho que teve um problema, é ajudar aquele cara que, devido às condições do Estado, não teve um bom estudo, e aí ele procurou outro caminho, mas eu não sou um causador de problema. Eu tento apaziguar aquela situação, entendeu? Então, assim, hoje o meu trabalho eu tento levar assim de forma, mas é uma rotina muito bacana, gosto muito, certo? Então, assim, eu tento sempre não trocar serviço, não pagar serviço, eu tento sempre tirar o meu serviço. Porque o que é que eu faço? Para mim é muito gratificante eu chegar lá, isso trabalhando com pessoas boas, né? Que é assim, é uma área onde você tem que trabalhar com quem você tem afinidade, certo? Sim. E isso é em qualquer área, né? Então, assim, no meu dia a dia, eu tento sempre estar perto das pessoas que eu tenho afinidade para que a gente consiga desenvolver um trabalho da melhor forma. Mas, assim, eu sou muito grato pela polícia, grato mesmo de coração, e espero que permanecer lá por mais anos. Porque a partir da polícia eu consigo galgar e crescer nas outras áreas. Sem a polícia não seria possível. Show. Caio Silva, nos aproximando do fim, não é isso? Uhum. Papo muito bom, muito fluido, interessante, né? uma história de vida mesmo. muito superadora, né? Muito boa, muito diferente. Mesmo, né? A gente quer que você deixe as considerações finais para os nossos espectadores. O que é que eles precisam melhorar, evoluir, que todos conseguem chegar lá, aqueles que recebem instruções, né? E é isso que o Brasil precisa. Instruções bem definidas para que todos consigam caminhar e alcançar o caminho certo, tentando evitar os caminhos fáceis e errados. E deixa uma dica, né, para quem está começando também na área do empreendedorismo, assim, algum atalho, né, que ele possa pegar, embora atalhos não sejam muito comuns na área de empreendedorismo, né? Mas deixa uma dica aí para quem está começando agora, até mesmo quem está pensando em estudar a área da agronomia, juntando basicamente a minha pergunta com a do Felipe, aí você já dá suas considerações finais, deixa seu ponto de vista aí para o pessoal que está começando agora. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, certo? Ao meu amigo Henrique e ao meu colega Luiz. Felipe, desculpa. Então, assim, gostaria de agradecer, certo? O podcast Pode Contar pelo convite mais uma vez. Então, assim, de maneira geral, o que é que eu queria deixar para vocês, certo? Eu só tenho isso a dizer. Comece, independente do local e das condições que você esteja. Só comece. Certo? Porque se você começar, uma hora você vai ter sucesso. Eu tenho exemplos práticos na minha família. Então, assim, eu não preciso ir longe para dizer, eita, funciona? Funciona. Eu sou exemplo disso, certo? Eu sou um cara de origem pobre, que cresci por meio dos estudos, certo? O estudo hoje, ele é a válvula de escape para aquele cara que não tem as mesmas condições, certo? De vida do colega, do seu vizinho. Então, assim, estou sendo desfavorecido. Estude. Porque o estudo é o único caminho. Na verdade, isso é a verdade incontestável. Pode anotar, eu falo assim de boca aberta, boca cheia mesmo, porque realmente o estudo ele muda vidas, certo? Eu sou fruto disso. Tenho colegas que são fruto disso aí. Então, assim, funciona. Agora, para que isso passe a acontecer, você vai ter que abdicar. Abdicar de muita coisa, certo? Você, às vezes, vai ter que abdicar de ir num cinema. Você vai ter que abdicar, às vezes, de correr, de ir para uma festa, certo? Vai ter que abdicar de acordar às 9, 10 da manhã. Então, assim, passageiro. É passageiro. Mas vale a pena, certo? Então, se você tem um sonho, corra atrás. Seja ele pequeno, grande, médio, não importa. O que importa é você sonhar. E se você sonha grande, você alcança grande. Se você sonha pequeno, você sonha para alcançar aquele sonho pequeno, certo? Sonhar não custa nada, certo? Então você pode sonhar em ser um astronauta, você pode sonhar em ser um engenheiro, você pode sonhar em ser um médico, você pode sonhar em ser um prefeito, presidente, não importa.
O que importa é você sonhar. E se você sonhar e se você acreditar, com todas as dificuldades, uma hora a sua conta vai fechar e você vai conseguir alcançar seu objetivo. Independente, pode demorar 10 anos, pode demorar 15, pode demorar 20. Mas no final das contas, vai valer a pena. Sempre vale a pena. Estude, se dedique, se entregue de corpo e alma a tudo aquilo que você sonha, porque no final vai valer a pena. Realmente vale a pena. Fechado, né? Acho que com essa mensagem a gente encerra o episódio de hoje. E agradecemos a sua presença aqui, Caio. Foi muito inspiradora, né, pra gente. Eu acho que a gente vem também, todo mundo vem aqui, né, sempre deixa nossas demandas ali um pouco de lado para cumprir aqui nossa obrigação semanal, mas sai daqui até mais motivado com as palavras que o Caio falou. Então, assim, foi um prazer ter você aqui e a gente vai encerrando com essa mensagem, né? Obrigado pela sua presença, Caio. Deixamos nosso muito obrigado. Valeu, até mais.